Há um tipo de transformação que não grita, não chega com fogos de artifício, nem com grandes reviravoltas. Ela nasce no silêncio, no espaço entre um pensamento e outro, na pausa antes da reação. É nesse lugar invisível, onde poucos ousam olhar, que a vida começa a mudar de verdade. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu em suas meditações: "Você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso e encontrará força." E talvez essa seja uma das verdades mais duras e mais libertadoras, porque, enquanto continuarmos tentando mudar o mundo lá fora, para só então encontrarmos paz, vamos permanecer reféns de tudo que não podemos controlar. Mas quando, por um breve instante, decidimos voltar os olhos para dentro e observar como estamos vivendo cada pequeno momento, algo muda. E se o segredo da vida que você tanto deseja não estiver no futuro? E se ele estiver no modo como você vive hoje, agora, nesse exato segundo? Não é uma promessa vazia. É uma provocação, uma semente. Porque talvez você já tenha tentado de tudo: cursos, métodos, afirmações, rituais, mas ainda sente um vazio, um silêncio do universo, uma repetição dolorosa de dias que parecem sempre iguais. E talvez, só talvez, isso aconteça porque ainda não entendeu o que está moldando seus dias. Não são os grandes acontecimentos que definem uma existência, são os pequenos gestos, os pensamentos não ditos, as reações automáticas, a forma como você acorda, como você se olha no espelho, como você respira diante de uma dificuldade. E é por isso que estamos aqui, para falar da constância silenciosa que muda tudo, para revelar os pequenos hábitos quase invisíveis que podem estar afastando você da vida que deseja viver. Existe uma força escondida na repetição, mas não qualquer repetição. É a repetição feita com intenção, com presença, com consciência. Isso é neuroplasticidade aplicada à alma. É reprogramação vibracional através da atenção plena. É espiritualidade que se pratica no agora, no café da manhã, no jeito de fechar os olhos, no momento em que você escolhe respirar antes de reagir. Tudo isso é reprogramação. Tudo isso é escultura, porque transformar-se é como lapidar uma estátua de mármore. Não se quebra a pedra de uma vez só. Faz-se isso com pequenos golpes de precisão, um por dia, um por pensamento. E neste vídeo, vamos juntos desenterrar esses gestos ocultos que moldam a sua realidade. Vamos identificar os sabotadores invisíveis que operam em silêncio e vamos substituí-los por práticas tão simples quanto profundas, práticas que reconstroem sua identidade, elevam sua vibração e restauram sua conexão com o que realmente importa. Hoje, talvez pela primeira vez em muito tempo, você não vai ouvir mais uma teoria. Vai ser convidado a sentir, a lembrar, a decidir. Porque quando você vive isso todos os dias, com intenção e presença, sua vida nunca mais será a mesma. Há algo silencioso guiando os seus dias. Algo que você não percebe, mas que determina como você pensa, sente e escolhe. Não são os grandes eventos, nem as grandes decisões. É a rotina emocional que se repete, dia após dia, como um fundo musical que você não ouve mais, mas que está lá tocando sem parar. Todos queremos uma vida extraordinária, mas poucos olham para os ciclos internos que definem o ordinário. Porque a verdade é desconfortável. A forma como você vive os primeiros minutos do seu dia já está moldando como será o restante dele. E mais do que isso, está moldando quem você está se tornando. Você acorda e antes mesmo de perceber, pensamentos automáticos começam a surgir. Mais um dia, vai ser difícil. Eu não consigo. E eles não vêm com alarde, eles vêm com familiaridade, porque já fazem parte da sua identidade emocional. E você nem sabe que eles estão ali escrevendo essa história da sua vibração. Carl Rogers
dizia que o modo como falamos conosco constrói a imagem que temos de nós mesmos. E essa imagem, essa conversa íntima e invisível, influencia diretamente a energia que carregamos. Se você repete internamente, todos os dias, frases que carregam culpa, medo, comparação ou cansaço, isso se torna a frequência que guia suas ações, suas escolhas e até o que você atrai. É por isso que o segredo não está em mudar o mundo lá fora. Está em mudar o diálogo que acontece dentro de você, silenciosamente, constantemente. Uma mudança começa quando você escolhe observar. Nos primeiros 30 minutos do seu dia, antes que tudo comece a girar, antes que o piloto automático assuma o controle, existe um campo fértil onde sua mente ainda está receptiva. É nesse momento que você pode decidir qual história quer nutrir. A intenção estoica matinal não é um ritual complexo. É um posicionamento interno. É você, diante do espelho invisível da consciência, escolhendo qual narrativa vai repetir hoje. Não é sobre dizer frases bonitas para si mesmo. É sobre dizer a verdade que eleva, que reestrutura, que ancora você no que é essencial. Se você começa o dia afirmando que está presente, mesmo sem ter todas as respostas, se você reconhece a impermanência das emoções e ainda assim escolhe a firmeza, se você decide com simplicidade ser alguém que age com integridade, mesmo nas pequenas coisas, então o dia muda. A vibração muda. E com o tempo, o destino também. Porque o destino não é uma linha no futuro. É uma sequência de escolhas feitas no invisível. Escolhas que começam com aquilo que você permite repetir, todos os dias, dentro de você. Acordar não é o mesmo que estar desperto. A maioria das pessoas abre os olhos, mas continua dormindo por dentro. Levantam da cama e já estão correndo, respondendo ao mundo, às notificações, às urgências, como se a vida estivesse sempre começando do lado de fora e nunca dentro. Mas há um espaço sutil entre o sono e a vigília, um instante em que a mente ainda está aberta, maleável, vulnerável ao que você semeia nela. Os antigos chamavam esse instante de entre mundos. A neurociência o chama de estado hipnagógico, um momento de transição em que o cérebro opera em ondas alfa, receptivas, criativas, profundamente sensíveis. E é nesse espaço que você tem o maior poder de reprogramação da sua identidade vibracional. Mas quase ninguém aproveita, porque estamos condicionados a acreditar que basta acordar cedo, tomar um café, seguir a rotina, como se o simples ato de levantar da cama já fosse sinal de presença. Mas estar presente é outra coisa. É intencionalidade. É decisão. É uma declaração silenciosa de quem você está escolhendo ser antes de o dia te arrastar para ser o que o mundo espera. Marco Aurélio escrevia ao amanhecer, sozinho com seus pensamentos, como quem se preparava para o campo de batalha interno. Não porque precisava ser perfeito, mas porque sabia que, sem intenção, a mente seria sequestrada pelos velhos padrões, pelos desejos, pelos medos, pelas distrações que tomam forma antes mesmo do café terminar. É por isso que a verdadeira força espiritual começa na primeira escolha do dia, quando você decide não pegar o celular imediatamente, quando você respira fundo, fecha os olhos e pergunta com sinceridade: quem eu escolho ser hoje, mesmo que o mundo não facilite? E então você visualiza, não um carro, uma casa, uma conta cheia, mas a sua própria presença firme, lúcida, gentil consigo mesmo. A sua respiração alinhada com um propósito mais alto. A sua mente respondendo com clareza, mesmo quando o caos chegar. Neville Goddard dizia que somos moldados pelas imagens internas que mantemos com fé. E quando você une imagem, respiração e intenção em um só gesto, algo muda. Você começa a não apenas viver o dia, mas a direcioná-lo.
Você não acorda apenas para o tempo cronológico. Você desperta para o tempo da alma. E é isso que separa quem vive no piloto automático de quem desperta para si. O dia não começa quando os olhos se abrem. Ele começa quando a alma se alinha. Quando você decide, ainda no silêncio da manhã, qual energia vai levar para o mundo. Porque o mundo vai te tocar de muitas formas, mas é você quem decide com qual presença vai responder. Nem sempre é o grito que adoece. Muitas vezes é o silêncio, aquele silêncio interno que aceita demais, que engole a raiva, que abafa o medo, que ignora o incômodo sutil que cresce aos poucos, como um musgo vibracional cobrindo a alma. A maior parte das pessoas não percebe, mas vive negociando com pequenas traições internas. Um pensamento negativo que passa e não é questionado. Uma emoção que pesa, mas é deixada de lado. Um hábito que drena a energia, mas continua ali, todos os dias, como se fosse normal. E com o tempo, aquilo que você tolera vira o que você é. Porque tudo aquilo que você aceita repetidamente sem presença se transforma em identidade. A vibração não é moldada apenas por grandes escolhas. Ela se forma no acúmulo das permissões silenciosas, na maneira como você permite que pensamentos sabotadores se repitam sem confronto, na forma como você se diminui para evitar conflitos, ou na pressa em se distrair, só para não precisar sentir. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage a isso que importa. E muitas vezes, a reação mais poderosa não é reagir externamente, é reconhecer internamente. É perceber que cada vez que você tolera algo que contraria a sua verdade, uma parte sua se apaga, não com fúria, mas com exaustão. Há um tipo de paz que nasce quando você para de permitir, não com raiva, não com resistência, mas com clareza. Quando você começa a nomear o que sente, quando olha para dentro e reconhece: isso me fere, isso me desconecta, isso não está mais alinhado com quem eu escolho ser. Essa nomeação é um ponto de virada vibracional, porque ao nomear, você ilumina. E ao iluminar, você retoma a presença ativa de quem não está mais disposto a viver em silêncio, com dores que não reconheceu, de quem escolhe reagir com lucidez, com limite, com amor próprio silencioso, mas firme. É isso que muitos mestres espirituais fazem. Não gritam, não combatem, mas também não toleram o que os afasta da sua vibração mais elevada. Eles permanecem presentes. E a presença deles é o próprio limite, a própria afirmação do que é sagrado dentro. Você não precisa confrontar o mundo, mas precisa parar de ignorar o que te adoece. O que você tolera em silêncio se transforma na frequência que você emite. E essa frequência, mesmo invisível, molda tudo o que você atrai, tudo o que você permite, tudo o que você se torna. Existe uma dor que quase ninguém nomeia, a dor de viver esperando uma virada, uma resposta, uma iluminação, esperando sentir-se pronto, evoluído, seguro. Mas enquanto a espera se prolonga, a vida escorre pelos dedos, como se o agora fosse apenas uma sala de espera para algo maior que nunca chega. Essa é uma das armadilhas mais sutis da mente. Viver projetado no futuro, não o futuro prático, mas o futuro espiritualizado, idealizado, quase místico. A ideia de que só quando você alcançar um certo nível de consciência, só quando curar todas as dores, só quando estiver totalmente em paz, então sim poderá viver plenamente. E nesse quando, o presente é descartado, invisibilizado, rejeitado. A ciência já mostrou. O cérebro humano divaga cerca de 47% do tempo, e quanto mais ele vagueia, menos feliz você se sente. Não porque o futuro é ruim, mas porque a ausência do agora rouba o único lugar onde a vida acontece de verdade. Freud chamou isso de desejo antecipatório.
uma busca constante por algo que nunca está aqui, um anseio que esconde a ilusão de que só depois, lá na frente, é que virá a plenitude. Mas a plenitude não espera, ela só pode existir onde há presença, onde há corpo, onde há respiração. A mente que vive projetada no futuro se torna prisioneira da ansiedade espiritual. E essa ansiedade veste uma máscara bonita. Ela diz que você está evoluindo, mas por dentro você está apenas fugindo de si. E toda fuga tem um preço vibracional. Você se desconecta da sua fonte mais potente, a realidade presente. A saída para esse ciclo não está em grandes revelações, está em pequenos rituais, em microcelebrações, quando você agradece sem razão, quando saboreia um café em silêncio, quando honra um pensamento claro, quando respira fundo e percebe, eu estou aqui. Esse simples estar aqui é uma técnica poderosa. É neurociência aplicada ao espírito. Porque ao reconhecer o momento, ao aterrar sua atenção no agora, você ativa centros de recompensa no cérebro, libera dopamina não pela conquista, mas pela consciência. E isso transforma a qualidade da sua vibração, sem que nada externo precise mudar. Uma vida não muda de repente, ela muda no instante em que você para de esperar que ela mude e começa, finalmente, a habitá-la. O agora, quando reconhecido, se torna o único portal real para qualquer transformação duradoura. O resto é miragem. O resto é distração. O agora é um milagre escondido à vista de todos. Existe um tipo de força que não grita. Uma força que não se impõe, mas transforma tudo ao seu redor pela constância silenciosa. É a disciplina vibracional. E ela não tem nada a ver com rigidez, autocobrança ou dureza. Ela é, na verdade, a expressão mais madura do amor por si mesmo. Porque quem se ama, se organiza. Quem se respeita, se alinha. A maioria das pessoas ainda carrega uma ideia distorcida de disciplina. Vê como algo cansativo, pesado, como um esforço contra a própria natureza. Mas a disciplina, quando compreendida em seu nível mais sutil, é uma frequência. Ela não oprime, ela sustenta, não exige, ela conduz. Nietzsche dizia, quem tem um porquê, enfrenta qualquer como. E talvez o que falta para a disciplina florescer, em muitos, não seja mais esforço, mas mais sentido. Porque quando o sentido é profundo, o hábito se torna natural. A repetição ganha alma, o ritual vira presença, a vida é feita de ciclos. E cada pensamento recorrente, cada escolha pequena, cada gesto repetido, reforça uma identidade vibracional. Quando você repete padrões inconscientes, reforça realidades que já não quer viver. Mas quando aplica disciplina com intenção, você planta códigos. Códigos que moldam a sua frequência. Códigos que reprogramam o que está sendo emitido para o universo, mesmo sem palavras. A disciplina silenciosa começa quando você percebe o impacto do que pensa todos os dias. Quando você observa, sem pressa, os hábitos mentais que guiam suas emoções. E então passa a escolher com mais consciência. Um pensamento de cada vez, um silêncio de cada vez. Uma decisão, por menor que seja, tomada com presença. Há um símbolo que expressa essa ideia com perfeição. A vela que queima com firmeza. Ela não faz barulho, não chama atenção, mas ilumina. Dia após dia, sua chama constante atravessa a escuridão sem se exibir. Assim também é a disciplina vibracional. Ela não precisa de aplausos, ela não precisa ser vista, ela só precisa ser vivida. E ao ser vivida, ela transforma. Porque onde há constância com intenção, há alinhamento com a alma. E onde há alinhamento, há manifestação natural de tudo aquilo que antes parecia distante. Carl Jung escreveu: até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino.
Essa frase não é apenas uma reflexão psicológica, é um chamado à presença. Porque tudo o que você repete inconscientemente te molda, mas tudo o que você faz com consciência te liberta. Ao longo de todos esses capítulos, o que se revelou não foi um caminho extraordinário no sentido externo, mas uma lembrança. A vida extraordinária é, antes de tudo, interna, silenciosa, sutil, forjada nas pequenas escolhas, nos rituais quase invisíveis, nos pensamentos que você decide cultivar. A maioria das pessoas espera milagres do lado de fora, mas os maiores milagres acontecem dentro, quando você respira com intenção, quando você silencia com consciência, quando você age, mesmo sem aplauso, guiado por algo maior. Não é sobre intensidade, é sobre frequência, sobre continuidade, sobre não desistir de si quando ninguém está olhando. Viver isso todos os dias é mais simples do que parece e mais poderoso do que você imagina. Talvez hoje não pareça um dia especial, mas se você decidir viver com presença, mesmo por alguns minutos, esse dia pode mudar tudo, porque uma vida só muda quando você começa a habitá-la por inteiro. Não é o amanhã, é agora. E o agora, quando vivido com intenção, nunca mais deixa você ser o mesmo.